Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, um tema muito importante também para a gente ser debatido, ou para ser debatido, para a gente ser conhecedor desse assunto. E é um tema qual eu já deixo aqui. O cristão pode treinar, ou fazer musculação, ou ir até uma academia, ou praticar esportes, né? E a gente vai refletir isso de uma forma equilibrada e maneirada, conforme a palavra de Deus, conforme o equilíbrio que ela nos traz e a direção que ela nos apresenta. Primeiramente, eu quero pedir para que você se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe com alguém que você esteja comentando a respeito disso ou tratando desse tema, e que essa pessoa possa conhecer também o que a Bíblia fala a respeito disso, sobre o crente cuidar da saúde e tais coisas, porque é para isso que buscamos algum auxílio ou desenvolver aptidões físicas através de uma boa qualidade de vida e saúde. É para esses fins que um cristão busca tais coisas. Mas vamos lá. Também não se esqueça de comentar a sua opinião, algo que você passou ou viveu, teve experiência sendo crente convertido no Senhor Jesus, e deixa aí para que outras pessoas possam ser edificadas e ler o seu comentário. Indo introdução do vídeo. Diz assim, eu vou ler uns versículos aqui, a gente vai debater nessas maneiras do vídeo, né? Através desse versículo. O apóstolo João, apóstolo do amor, o apóstolo amado de Cristo, diz assim, na terceira carta que leva o seu nome, o versículo 1 e o versículo 2 e o 3. Diz assim, o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, peço a Deus que tudo corra bem com você e que esteja com boa saúde, assim como vai bem a sua alma. Pois fiquei muito alegre quando os irmãos vieram e deram testemunho de que você é fiel à verdade e vive de acordo com a verdade. Princípio fundamental aqui a respeito da nossa saúde. Por outro lado, tem um versículo na palavra de Deus que diz assim, o exercício físico para pouco se aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa. Ou seja, o exercício físico tem o seu proveito, mas a piedade é excelente e supera todas as coisas. Por quê? Há um contraste nesses dois versículos que acabamos de ler? Não há um contraste, mas sim um equilíbrio nesse que João fala aqui, que o amado Gaio esteja bom de saúde, assim como vai bem a sua alma. E é por isso que em outro versículo diz, o exercício físico para pouco tem seu proveito, ou para alguma coisa tem seu proveito, mas a piedade é para todas as coisas. Por quê? Há pessoas que têm o exercício físico em dia, há pessoas que têm o seu exterior em dia, há pessoas que têm as suas definições musculares em dias, mas não têm exercitado a piedade ou a bondade e a sua alma para com Deus. Não tem condicionamento espiritual. E é por isso que João diz aqui, portanto, esteja bem tanto a sua alma, porque reflete que a sua alma é bem, como também que isso reflita na sua saúde, que você também esteja bem de saúde. Porque um cristão verdadeiro, ele tanto cuida da sua alma e sua comunhão com Deus, como também cuida da sua vida física e do seu corpo. E a gente vai para outro versículo, a qual também reflete nessa pergunta. O cristão pode fazer academia? Vimos aqui que o cristão pode cuidar da sua saúde. Cuidar da sua saúde de tais maneiras. Por quê? Apresento aqui visões. A visão conforme a presença de Deus. Há certos lugares e ambientes que a presença de Deus ou o Espírito Santo não vai nos deixar participar. Por muitos exigidos pelo Espírito Santo, o Espírito Santo diz, não vá a tal canto, ou não participe de uma academia. Tem cristãos que não têm a mesma base que outros, não têm o mesmo alicerce que outros. Deus sonda e vê que se ele habitar tal lugar, ele pode ir à queda. É por isso que Deus priva alguns dos seus servos a não ter uma tal liberdade que o outro tem. E isso deve ser respeitado. Aqueles que veem que não podem e o Espírito Santo e de Deus diz que não deixa eles ir a tal lugar. Uma academia, por exemplo, como a gente está falando aqui. E isso deve ser analisado. Mas Deus nos dá outras estratégias e maneiras para a gente cuidar da sua saúde. Seja um exercício físico em casa, seja uma caminhada,
sei lá, se reúne as irmãs aí do ciclo de oração e vai fazer uma caminhada logo cedo, vai fazer uma caminhada no fim da tarde, vai fazer uma caminhada na noite. Ou seja, de alguma forma Deus dá uma estratégia, mesmo que Ele poupe você de tais lugares e ambientes, como a academia, por exemplo, como eu já falei aqui, mas tem outras estratégias pelo Espírito Santo para você cuidar da sua saúde. Porém, outras pessoas participam de uma academia. Outros cristãos, Deus permite ir a uma academia. Outras pessoas têm já o alicerce para ir e participar e não vem problema. Mas entra no preceito, no conceito da palavra que nós devemos ter cuidado, mesmo participando, mesmo não tendo uma restrição assim de Deus na nossa vida, dizendo que não é para ir. Mas a gente deve manter o princípio do cuidado, que a primeira carta aos Coríntios, Paulo fala no capítulo 6 assim, ó. Será que vocês não sabem que o versículo 19 em diante, capítulo 6, a primeira carta de Coríntios, capítulo 6, o versículo 19 em diante. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Isso também faz parte da gente cuidar da nossa saúde, ou frequentar uma academia e tal. Mas em um contexto dessa palavra aqui, Paulo estava tratando sobre a imoralidade sexual. O versículo 18 ele diz, fuja da imoralidade sexual, porque qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Há pessoas que vão se deixando levar pelos conformes desse mundo ao entrar numa academia. Estou falando no quesito geral cristão, a qual no começo ia bem vestida, ia adequada, ia modesta ou modesto, a qual começa a criar definições no corpo e entra em uma extrema vaidade. Salomão diz que tudo é vaidade, todas as coisas, seja uma roupa que você compra, um sandália que você compra, alimentos que você compra, tudo é vaidade. Mas há vaidades extremas que nos levam para o orgulho e a soberba e longe da presença do Senhor. E há pessoas que, pelo seu corpo, cometem e se entregam à imoralidade sexual, que isso está ligado à fornicação, à cobiça, ao adultério, à prostituição, a qual você se dá a lascívia, e isso se mostra manifesto nas obras da carne, que está lá em Gálatas capítulo 5. Você pode ler lá e compreender, e veja, faça o panorama da sua vida. Quais estão sendo a sua intenção de frequentar uma academia? Ou se você frequenta, veja se está conforme a palavra de Deus. Se as suas atitudes estão conforme as obras da carne ou o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito vem em seguida. Mas por quê? Deixo bem claro isso no capítulo de Coríntios aqui. Porque muitas pessoas se inflamam na sua vaidade por conta que começam a criar uma aparência boa, porque isso reflete. Mas vão por um caminho e se esquecem do outro, que é cuidar da alma, cuidar da comunhão com Deus, cuidar da comunhão com o próximo. E Paulo diz isso aqui também em 1 Coríntios capítulo 10, que diz assim, 1 Coríntios capítulo 10, a partir do versículo 31. Portanto, se vocês comem ou bebem ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Não se tornem motivos de tropeço para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Tem pessoas que são poupadas por Deus de ir para certos ambientes, como a academia, por exemplo, por conta justamente do preceito que Paulo disse nesse versículo, para que não leve outras pessoas a tropeçar e que essa pessoa mesmo não tropece. Porque Deus sabe do nosso coração e as intenções, e também Ele sabe não só do hoje, mas do nosso futuro. Quando Ele poupa, muitas das vezes a gente... Deixa eu ligar aqui para dar uma luminosidade melhor. Quando Ele nos poupa de certos ambientes, certos cristãos, de não frequentar a academia, Ele está poupando também porque Ele vê todas as coisas. Poderia que você se perdesse, outro irmão ou irmã, ou até um descrente e progredir em iniquidade. Mas, e ainda continua o mesmo princípio. O cristão pode ir, e a gente, como conclusão, traz essas definições. Qual está sendo o meu intuito de ir à academia?
qual está sendo o meu intuito de treinar, se exercitar. Se é por vanglória, se é por glória minha, minhas próprias glórias, a gente cai num enredo muito lado da impiedade, né? Quando a glória é só para o meu corpo ou se desenvolver esteticamente, mas sendo que o nosso interior está corrompido. Ou seja, o propósito desse vídeo é para que você possa entender e julgar conforme a palavra de Deus diz e conforme o Espírito Santo fala no árbitro do seu coração. Porque se for e for direcionado por Deus, haverá paz no seu coração. Você será um instrumento de Deus no lugar ao qual você vai frequentar, se é a academia. Instrumento de qual forma? Se vestindo com pudor e modéstia, tanto para homens quanto para mulher. Quando você vai com o propósito de tanto cuidar da sua saúde, como também de glorificar a Deus através do templo do Espírito Santo, que é o seu corpo. Manter um corpo saudável reflete aquele a qual você carrega, que é o Espírito de Deus, santo e justo e fiel, a qual também traz alegria para a nossa alma e que isso reflita no modo também exterior. Uma pessoa bela esteticamente, não por malícia ou provocando malícia, mas sim com um exalar de um sorriso, de definições do corpo, não para a mostra, mas sim como o rosto bem definido. Definido de qual forma? Definido com a glória e o poder do Espírito Santo, a qual também você pode sim glorificar a Deus através do seu corpo, mostrando quem é o seu dono. Se Jesus é o seu dono, se Jesus é o condutor de sua vida, isso também reflete na nossa maneira de tratar com o nosso corpo. Tem pessoas que têm metabolismo diferente, tem pessoas que têm DNA, né? O DNA diferente do seu, mas dessa forma, geneticamente diferente, pessoas são geneticamente diferentes, mas com cada um e cada qual Deus trata de uma certa maneira, mas contanto que todos estejam debaixo da submissão do Espírito Santo, para o bem e para um propósito maior e fiel, a qual é a Igreja de Deus unida sempre, e a qual você pode ser um instrumento aonde Deus lhe plantar, seja alguma ocasião de praticar esporte e as pessoas que estiverem ao seu lado vão ser edificadas através do seu comportamento, seja na academia, seja na caminhada, uma pessoa que vai vendo você passando ali, glorificando a Deus, andando com Deus, conversando com Deus, sua maneira de se vestir, a sua maneira de se portar, isso tudo conta para uma vida com Deus, pura e santa, seja lá onde você for. E, por fim, é esse critério que devemos julgar. Qual está sendo o propósito do meu coração? Qual está sendo as minhas intenções? Com base no que já vimos aqui, é bíblico cuidar da saúde, assim como cuidamos da nossa alma. O que reflete aí é só em termos de lugares de frequentar, como academia, que é o que está sendo tratado desde o princípio. Se Deus permitir que você permaneça ou vá até a academia, continue e vá, mas debaixo da proteção do Espírito Santo, cheia do Espírito Santo, porque isso reflete na nossa conduta cristã e para com os demais, não fazendo outras pessoas cair no erro através da nossa maneira e conduta, mas sim levando pessoas a encontrar-se com Cristo. Que Deus abençoe. Esse foi o vídeo. Se vocês verem aí, eu mudei de visual também no vídeo aqui, cortei o cabelo, já tomei um café ali, mas porque a câmera tinha descarregado e estava desligando e apagando. Aí eu tive que fazer aqui novamente outro vídeo, terminando a conclusão, né, trazendo a conclusão do que eu estava falando. E que Deus abençoe você. Mas o importante é que vai sair esse vídeo. Valeu!